também a biblioteca que me cedeu espaço aqui, para falar com a Clarissa, e me cedeu espaço para que eu fizesse o lançamento do meu livro. E aí eu pretendi falar um pouco sobre o meu livro, sobre o que eu abordei. Então agradeço também porque a pesquisa foi conduzida também com o suporte que eu tive da biblioteca. Eu não poderia fazer, ou poderia fazer meio capenga, a pesquisa se não fosse os recursos que a gente tem aqui, o JSTOR, o Groves, essas ferramentas aí de pesquisa na internet. Bom, então é isso. Eu já começo dizendo que o livro traz dois assuntos um pouco diferentes, mas eles são ligados pela questão da harmonia. Então, o primeiro assunto é o acorde nona aumentada, presente no Fia Liga, Opus 2 do Berg. Então, por que o acorde? Primeiro que, quando eu estava estudando harmonia, mais ou menos em 2008, 2009, por aí, esse acorde me deixou um pouco angustiado. Porque, assim, a gente estava numa harmonia muito básica ainda, vendo as dominantes, essas coisas mais didaticamente no caminho mais correto. E aí me preocupava ver um acorde que possuía a nona aumentada, que é na harmônica da terça menor. Né? Ver essa concomitância e pensar, puxa, se a nona maior e a nona menor provém das escalas maior e menor, respectivamente, né? De onde é que vem a nona aumentada? E aí tem toda aquela explicação no blues, que você tem um gênero que a entonação melódica tem uma variação entre as terças maiores e menores. Ao mesmo tempo tem outra explicação que diz que o dominante ocorre com a escala do blues e aí você tem a concomitância. Então, quer dizer, eu fui pesquisar isso. Também eu fiquei um pouco insatisfeito com a explicação que eu ouvia dos músicos populares lá na Fundação das Artes, não querendo desmerecê-los, mas não me satisfez a explicação, porque era aumentada, uma explicação um pouco informal. Eles colocam aqui para dar enfim. Eu comecei a pesquisar e encontrei o Opus 2 do Berg, que é uma obra em que esse acorde tem uma função especial. Então, dito isso, dito por que eu escolhi esse caminho, então eu vou falar um pouco do Opus 2 do Berg. Escrito mais ou menos em 1908, entre 1908 e 1910. O Opus 1 foi a sua última obra tonal. O Opus 2, para canto e para piano, já é considerado a última canção especial, não todas, são 4 canções, né? Fia 4, do For em inglês. A última canção dessas 4 é de fato atonal. Então, a primeira coisa que a gente observa é que tem uma preocupação no sentido de fazer esse caminho gradativo de um modo de pensamento harmônico mais tonal para um pensamento mais atonal. Então, a quarta canção deste Opus 2 é a primeira peça tonal do Berg. Então, como é que se dá o acorde de nona aumentada nessa obra? Então, eu analisei de várias maneiras. Então, eu vou descrever algumas propriedades do acorde. A gente tem o acorde que ele usa no final, que é sobre si. As últimas 3 notas, elas compõem o que a gente chama de acorde tipo weberiano. Você tem, por exemplo, uma quarta aumentada e uma quarta justa. Que eu chamei, citando, eu preferi não adotar o termo acorde tipo weberiano, eu também expus aí o porquê, mas a ideia eu chamei isso de uma tríade vienense. Lá no livro do nosso professor aqui, o Flo, Apoteose de Schoenberg, numa passagem que ele descreve esse acorde, ele fala essa tríade vienense. Eu fiquei com isso na cabeça e falei, puxa, interessante, né? É interessante pensar também que essa tríade, né, que conjuga a quarta, ora uma quarta aumentada e depois uma quarta justa,
pessoa Weber, assim, a individualidade composicional dele. Então eu preferi adotar esse termo por conta da gente perceber como isso é recorrente também na obra do Berg, do Schoenberg. E aí também, acho que um exemplo que eu dei, aí, se não dei, que a sonata Opus 1 do Berg começa com arpejo, né? Essa tríade. A gente tem, por exemplo, isso aqui, né? Um salto de quarta justa, uma quarta aumentada. Quer dizer, isso é presente também fora muitas outras obras do Schoenberg. Então, olhando esse acorde nesse contexto do Berg, a gente vê a presença dessa tríade do acorde não aumentado. Isso seria uma explicação por que esse acorde, porque eu não encontrei nada que respaldasse a ideia de que o Berg se influenciou pelo blues, provavelmente não. Também não segui muito por esse caminho, mas então essa é uma primeira propriedade, porque esse acorde tem uma maneira de olhar esse acorde. Outra coisa também é que essa tríade, ela nega o acorde, ela nega o intervalo de terça, que é o intervalo de construção harmônica do sistema tonal. Então a gente tem quarta aumentada e a quarta justa, e o que o Berg faz? Se você pegar isso aqui, eu trouxe aqui os exemplos, porque eu sei que vai ter esse neto projetor, se vocês quiserem ir passando. Então, se você colocar uma terça maior abaixo dessa tríade, que é composta por um trítono e uma quarta justa, aí você vai ter o acorde não aumentado. Então, quer dizer, o intervalo que foi negado na construção da tríade foi projetado embaixo e aí deu origem ao acorde não aumentado. Isso é uma maneira também de pensar. Das muitas, né? Eu propus olhares diversos até para ir ao encontro desse pensamento harmônico aí do atonalismo, que privilegia não uma possibilidade possível, uma possibilidade possível é uma coisa muito boa, não uma única possibilidade de caminho harmônico, mas privilegia a dúvida, pode ser aqui, pode ser ali também. Outra propriedade que a gente tem nesse acorde, a gente tem a concomitância, como eu falei, da terça maior e da terça menor. Então a gente tem essa simultaneidade no intervalo de semitom, que na história do sistema tonal era um intervalo muito presente do ponto de vista linear, certo? Deixa eu pensar aqui no exemplo. Certo? Então a sensível, ela passa, a gente pode pensar isso na harmonia do século XX, a sensível passa desse comportamento no nível linear para o nível simultâneo. E aí é uma outra maneira de a gente ver esse acorde como a simultaneidade das terças maior e menor. Aqui a terça maior, eu estou tocando sobre a nota Si, então Si, Fá sustenido, Ré sustenido, Lá e Ré natural. Aí eu coloco uma observação de que existem vários nomes para esse acorde. Você tem, por exemplo, acorde maior, menor, nona aumentada. Eu chamei de nona aumentada, embora em muitos casos ele não apareça com a nona, com o intervalo de nona aumentada. Mas eu coloquei nona aumentada como um nome, né? Eu precisava nomear essa entidade e eu escolhi esse nome, mas eu coloco aí a observação de que às vezes ele escreve isso de modo inarmônico. Escreve a terça menor e a quarta diminuta, que é esse caso. Estão entendendo? Acho que nem eu estou entendendo. Tudo bem. A gente tem um Mi bemol, Si, Fá sustenido, Mi bemol, enarmônico de Ré sustenido, Lá, Ré natural. Certo? Esse foi só um nome que eu escolhi para essa entidade. Bom, outra possibilidade que eu resolvi explorar, isso foi, aí foi uma hipótese já que eu parti. A ideia de que esse acorde provém da permutação dos pares do acorde de Tristão. Então foi uma coisa pouco arriscado. Então vamos tocar aqui, ó. A maneira como o acorde de Tristão, dito assim porque aparece na ópera do Wagner, Tristão e Isolde,
gente permutar os pares intervalares, que são esses pares de trítono, terça maior, quarta justa, se a gente permutar isso, e aí essas permutações, eu fiz um estudo de combinatoriedade, a gente vai ter 6 permutações possíveis desse acorde. Então, se você permutar, isso é, a quarta aumentada que está entre a voz mais grave e o tenor, pensando em 4 vozes, né, entre o baixo e o tenor, se essa quarta aumentada for para o tenor e o contralto, quer dizer, o Si vai deslizar para o Lá, mas não simplesmente um deslize. Você vai ter uma troca dos pares intervalares. Então, você tem uma... Essa foi uma possibilidade que eu explorei. Agora, tudo bem. Pode ser, pode não ser. Qual foi digamos assim, a minha prova lírica para provar que ele permutou os pares, os pares intervalares do acorde cristão? É a ideia, e aí eu vou precisar da folha de você, é a ideia de que o acorde de nona aumentada, ele se faz presente, ele se faz presente depois do acorde cristão. Então, no Opus 2, reiterando, ele faz uma direcionalidade de um esquema tonal para um atonal. Nos primeiros 5 compassos a gente percebe isso, e o que respaldou a minha ideia é o fato de que o acorde de nona aumentada aparece depois do meio diminuto, que é o tristão. Então, só... É claro que não vai ter muito sentido, assim, é uma abstração que a gente vai fazer aqui, porque eu vou estar tocando sem canto. Mas só para a gente ter uma ideia. Essa é a primeira canção, então. Depois que o acorde de nona aumentada se faz presente, essas em cores azuis são os acordes, quando eu analisei. Ele perdura durante um tempo. Então, o que eu pensei também é que tem uma direcionalidade, assim, a la Henri Poussel, um professor belga, que lá nos anos 50 se preocupou e aí ele pensou em todo um esquema de colocar uma historicidade na obra e de fazer uma direcionalidade histórica. Então a gente vê peças dele, por exemplo, vai da Renascença até chegar na própria Poussel. Então antes do Poussel, o Berger em 1910, nesses 5 compassos e na obra inteira, na verdade, ele já está fazendo esse caminho histórico. Se a gente pensar isso por períodos, as quintas justas remetem à Idade Média. O aparecimento da terça, a Renascença. E depois da Renascença veio o dominante, o acorde maior, o sétima menor, Monteverdi, depois o tristão e depois Berg, nona aumentada. É como se ele fizesse uma direção do princípio até mim ao Berg. Interessante pensar, uma maneira de pensar, porque é também o acorde, isso está no primeiro exemplo, que encerra a obra. Além dele aparecer nessa primeira canção que tem armadura de claves, tem um centro em Ré, ele faz todos esses acordes, sempre com baixo em Ré no começo,
o acorde ornamentada vai se fazendo presente. Estão entendendo? Tudo claro? E aí também é interessante notar que as armaduras de clave que ele coloca, se a gente considerar, então, como eu falei, as três primeiras canções são atonais, são tonais. Assim, só a última canção é de fato atonal, embora as três precedentes elas oscilem. Então, a única que não aparece em uma armadura de clave é a última. Se a gente combinar as tonalidades menores que aparecem nas armaduras de clave das três primeiras canções, então acompanhando um pouquinho, a gente vai ter a sequência exata dessa tríade vienense, desse acorde de weberniano. O primeiro tom que aparece é Ré, o segundo eu acho que é Lá bemol, né? E o terceiro acho que é Mi bemol menor. É interessante pensar nisso como ele pensou, pelo menos na indicação dos tons, como na própria tríade vienense, esse conjunto de quarta justa e tripla. Bom, outra coisa também que dá pra gente pensar é que o Berg tem essa... foi tido durante um tempo como o mais light dos três, né? O mais acessível de se ouvir, o mais conservador, né? Mas ele faz muita coisa que, como eu falei, antecipa a preocupação do Husserl lá nos anos 50. E lembrando também que ele pegou no concerto para violino, ele pega um coral de Bach e coloca lá, isso é muito interessante. Então, eu propus esse olhar, né, de que tem uma historicidade nessa obra, que o acorde ornamentado é resultado disso também. Bom, basicamente sobre o primeiro assunto é isso. Vocês têm alguma pergunta? Tá. Não sei se isso é bom, mas... o segundo assunto que eu procurei explorar foi pensar também a respeito à harmonia, mas o assunto vai com outro caminho. Foi pensar o comportamento linear e o comportamento simultâneo do sistema tonal a partir da linguística do socialismo. E aí eu pensei sempre na harmonia. O Vili Corrêa de Oliveira, compositor, que foi professor do Flor, professor do Maurício também, então a gente percebe a influência do Vili aqui, meio que inconscientemente. Ele tem um trabalho no Beethoven Proprietário de um Cérebro que ele pensa isso, ele pensa num sintagma, né, que é essa linearidade, e ele pensa também, só que a minha abordagem foi um pouco diferente, eu pensei mais no aspecto harmônico. E aí, a ideia era pensar isso de uma forma para uma aplicação composicional. Então, indo ao ponto. Eu sintetizei, do ponto de vista linear da harmonia, três eixos. O eixo tônica, o eixo subdominante e o eixo dominante. E não tem nada de novo aí. A harmonia funcional já nos dá esse pensamento meio... Ela só não é tão genérica assim. Então, a diferença que eu fiz entre função e eixo é que talvez não, o eixo ele abarca várias possibilidades de um acorde. Então, tudo que na harmonia funcional corresponde à função de tônica, e aí entra tônica maior, tônica menor, tônica relativa, antirrelativa, e até as mediantes vão estar inseridas nesse eixo. E tudo que se refere a subdominante vai estar no eixo subdominante, porque tudo que refere a... Tudo bem. Não pude notar a presença dos doutores ali. E tudo que vai estar nesse eixo subdominante de tônica vai ser sintetizado por uma relação de quinta entre um eixo e outro. Isso também não tem nada de novo, isso é uma coisa que o pensamento funcional já faz com que a gente tenha essa noção clara. Mas eu permiti, a partir disso, fazer uma afirmação, que é que no sistema tonal, pensando na música tonal, eu olhei isso para tentar extrair alguma possibilidade para aplicação composicional. No sistema tonal não existe um comportamento linear entre uma harmonia e outra que não seja uma relação de quinta justa. Mesmo que você faça uma progressão 1, 2
esse 2 vai ser, pensando no maior, vai ser encaixado como uma variedade de modo subdominante, você vai ter um caminho que vai da tônica para a sua subdominante. Isso vai acontecer, por exemplo, até nas medianas. Então, eu propus esse olhar sintagmático, do ponto de vista das concatenações harmônicas, e aí também, acho que o grande problema, foi o que eu discuti no livro também, foi a questão das medianas. Porque tudo bem, a gente tem uma relação mais acessível entre uma tônica, por exemplo, Dó maior, Lá menor, porque você tem duas notas em comum. E quando vem as medianas, mesmo que a gente pense as medianas como procedentes ou da tônica ou da subdominante, né, até de um modo um pouco resistente, né, de pensar harmonia, porque elas são bem longínquas. Principalmente nas medianas que não tem nenhuma nota em comum. Por exemplo, Dó maior, Lá bemol menor, não tem nenhuma nota em comum. Mesmo que você pense ali, você tem a tônica Dó e você tem terça baixa. Então eu sintetizei sempre, eu fiz essa afirmação um pouco arriscada, eu acho que não vou ler, mas é isso, de que não existe um caminho harmônico no sistema tonal que não seja de quinta, que não seja de um eixo para o outro. E mesmo nas medianas, foi o capítulo que eu mais explorei essa possibilidade, porque as mediantes trazem consigo a ideia de colocar num eixo linear um comportamento não de quinta justa entre um eixo e outro, mas um comportamento de terça. Mas mesmo assim o pensamento funcional meio, uma maneira um pouco resiliente, um pouco resistente, ainda falando não é isso, pensa isso como procedentes da tônica e da dominante. Aí o exemplo que eu tenho aqui é agora vocês podem passar aqui o Berli. Vocês já viram, né? O exemplo que eu tenho é os anos de peregrinação do Liszt, em que a gente vê como a relação de mediante no começo vai ser assimilada pelo eixo da dominante, subdominante. Oi? Peregrinação do Liszt é o nome de uma obra? Ou ele é um caderno de anos de peregrinação, escreveu por volta de 1835, por aí não me lembro, mas acho que está aí. Tá? Ok. Então eu vou estar em Dó sustenido menor, depois eu vou falar um pouquinho antes para não se perder na escuta. Depois ele toca no Lá menor, e aí vamos ver o que ele faz para voltar. Só um trecho para a gente entender. O assunto também é meio denso, meio não, né? Tá. O que o pensamento funcional nos diria é que esse Lá menor, ou ele proviria da tônica, ou não, né? Das duas, da tônica, nós temos Dó sustenido, terça maior abaixo, em Lá menor. Da tônica, ou da subdominante, Dó sustenido menor, mediante uma terça acima. Só que o Liszt, genialmente, vai nos provar que não é uma coisa nem outra. Porque depois desse Lá menor, ele acrescenta um Fá sustenido, e aí a gente vai ter Fá sustenido, Lá natural, Dó natural, o que Dó natural está fazendo em Dó sustenido? Esquisito. E Mi. Então a gente vai ter o acorde de tristão. E eu já aproveito para... Tem uma coisa que eu comento no livro depois, que o Flo, ele tem um texto em que ele fala que o acorde de tristão, na verdade não é tristão, na verdade é o acorde de Liszt, porque ele fala do jeito dele, do jeito até um pouco panfletário, de que houve uma injustiça histórica, porque o acorde de tristão, ele só apareceu depois da sonata em Si menor do Liszt, que antecipa pelo menos uns 4 anos do tristão. A gente tem uma passagem que não sei se eu vou tocar isso, né? Opa.
pedal errado. Lembram disso? Mais ou menos? Lembrou. A gente tem. Se solar as notas que aparecem na sequência, logo no começo vai ter um estampo. Não na disposição que aparece. Então é interessante. Então, voltando aqui para falar do Dó sustenido menor, Lá menor, depois esse Lá menor, percebam que esse Lá menor fica. Ele acrescenta um Fá sustenido, depois do Fá sustenido ele acrescenta um Sol sustenido dominante. E aí, esse Lá menor vai ser assimilado como pertencendo à tônica. Por quê? Porque esse Lá vai ser a nona menor do Sol sustenido, que é dominante de Dó. Nossa Senhora. O Dó é enarmônico do Si sustenido. E o Mi é a 13ª do Sol sustenido, 13ª menor do Sol sustenido. Então, o que ele faz, né? Ele faz Dó, uma redução nem shakeriana, é tiaguiana essa redução. Dó sustenido menor, Lá menor, depois aparece o Fá sustenido, cristão, aparece o Sol. Como mesmo as mediantes são assimiladas por esse eixo tônica, subdominante, esse que eu pensei em eixos tonais. E aí, então isso do ponto de vista linear, que eu chamei de sintagmático e fazendo uma aproximação com a linguística. Do ponto de vista paradigmático, e aí vale lembrar, entre as classificações binárias propostas lá pelo Saussure, por que eu não pensei em sincronicidade no eixo sincrônico e no eixo diacrônico? Que seria no tempo, até tem a ver com a música. Por que eu pensei em paradigmático e sintagmático? Ele usa esse termo quando ele fala da cadeia da fala. Então, sintagmático significa que os termos aparecem numa frase. Como que eu estou falando aqui? Um termo após o outro. Como eles aparecem linearmente, e isso o Jacobson depois vai dizer que não é tá aí, né? Tá falando, mas está tudo aí. Vai dizer que não é só linear do ponto de vista articulatório. Então a gente tem uma linearidade que está em absentia, né? Que é o termo que ele usa. Tudo bem? E aí a gente tem também desculpa que eu vejo as pessoas, fico feliz e me desconcentro. E o eixo paradigmático tem a ideia de que existem possibilidades, o sintagma é em presente, desculpa, o termo em latim, em presença. E o paradigmático tem, o que é o eixo paradigmático? Quando eu digo uma palavra, você tem uma associação mnemônica que remetem a outras. Então eu falo Pedro, vocês lembram pedreiro, vocês lembram pedra, e várias outras ideias, algumas até mais subjetivas. E aí, eu pensei isso no sistema tonal porque da mesma maneira que você tem um acorde, você tem acordes que podem estar nesse eixo. Essa é uma das propriedades que permitem, meio grosso modo isso, é até arriscado falar isso, mas é uma das propriedades que permitem as reharmonizações no sistema tonal. A ideia de que você pode permutar um acorde, isso pensando no pensamento funcional de maneira de ideia, você pode trocar a sua tônica relativa ou antirrelativa. Então, a ideia de pensar num eixo paradigmático é que existem possibilidades diversas de um mesmo acorde. Isso respalda a ideia de que entre um eixo e outro, você vai ter sempre, no sistema tonal, um salto de quinta entre um eixo e outro. Então, a gente tem uma das coisas que eu propus aqui, é que do ponto de vista sintagmático, a gente tem um único intervalo, a gente tem uma simplicidade na harmonia do sistema tonal.
E do ponto de vista paradigmático, a gente tem uma complexidade, porque você tem vários acordes, há vários acordes possíveis, e aí eu fiz uma lista aqui, acho que dá para ver aqui. Então você tem, por exemplo, o eixo tônica, que é o eixo intermediário, você tem várias possibilidades de acordes. Eu me lembrei que eu não comentei ainda de que, do ponto de vista paradigmático, o que assegura a coesão simultânea é o intervalo de terça. A gente vai sobrepondo terças e aquilo é o que vai dar os acordes, né? Por exemplo. Então, embora na história da música, do ponto de vista paradigmático, do ponto de vista, se você fizer um corte ali, o intervalo de quinta também se fez presente no início, quando a gente vê os primeiros manuais de contraponto, que o intervalo era sempre admitido junto da oitava, era a quinta justa ou a quarta justa, que é uma inversão da quinta. Então, somente quando o intervalo... Então, isso machou, por exemplo, né, as quintas. Somente quando o intervalo de terça se fez presente, entre, eu estou tocando rei lá, se eu tocar um fá aqui, eu faço comigo, é que a gente, somente quando o intervalo de terça se faz presente na entidade acórdicas no final, é que a gente percebe a sobreposição de terças, então, do ponto de vista histórico. A evolução o que assegurava também essa coesão simultânea dos acordes era o intervalo de quinta. Depois passou a ser um intervalo de terça, quando a terça entra entre a quinta, a gente vê a sobreposição de terça. E o Schoenberg até fala lá na harmonia de que, pelo aspecto visual, que a gente vê, é interessante, né? Se você sobrepor sempre numa linha, só você colocando nas outras linhas, você vai ter um acorde nona, 13ª, e por aí vai. 11ª, 13ª. Então ele diz que, por esse aspecto visual, isso guiou o caminho na complexidade da busca. Né? E aí depois eu observei essas propriedades e alterei os eixos como uma forma de aplicação composicional. Então, do ponto de vista linear, eu peguei a estrutura em uma das peças que eu descrevo aí, que foi escrita em 2011, na época eu estava trabalhando com o Rodrigo Lima, eu estava dando aula de composição, e aí uma coisa que eu fiz assim espontaneamente, que eu não tinha percebido, só fui me dar conta depois, é que eu pensei um eixo paradigmático e um eixo sintagmático. Então, eu escolhi como entidade que seria transposta com o eixo linear o acorde de tristão. E por que isso? Porque ele é extremamente famoso, tem milhões de livros escritos, então eu pensei em trazer para uma composição um acorde que, ao ser tocado, tem toda uma história, tem toda uma historicidade de especulação analítica, enfim. E aí eu pensei que o sintagma seria... Ou seja, o sistema tonal, os encadeamentos harmônicos podem ser sempre genericamente pensados por um eixo de quinta, sempre quinta justa. Aqui você já tem uma complexidade enorme, porque se você pensa em transpor o acorde de tristão com um eixo linear de comportamento harmônico, você vai ter terça menor, terça maior. Você tem uma quebra, não é sempre o mesmo intervalo. E aí, ok, isso do ponto de vista linear. Do ponto de vista simultâneo, eu projetei para cada nota do acorde de tristão um outro acorde de tristão. Eu chamei ele de projeção virtual. Por que projeção virtual? Porque você não projeta simplesmente, você não transpõe o acorde de tristão para todas as suas notas que o compõem. Mas você projeta e seleciona algumas notas para construir um encadeamento harmônico. Então, vou dar um exemplo de como ficou, quer dizer, de como isso rendeu frutos para pensar a composição, né? De você ter como espelho o sistema tonal, que aí eu falo também do Husserl, né? Que vai muito ao encontro de quando ele fez, por exemplo, as permutações seriais cíclicas, que ele planejava, ele estava preocupado lá com serialistas que estavam muito cerebrais demais, escrevendo e não ouvindo. E
e aí ele olha o sistema tonal e tem até uma frase que ele diz que ele gostaria de rimar Weber com Monteverdi, Monteverdi com Weber. Então é interessante olhar como isso pode dar fruto para a composição. Então, vou tocar aqui um trecho e vocês vão ver na voz mais grave, o acorde de tristão ele vai aparecendo. Então ele vai ser um centro linear. Então, percebem que a partir de ser linear as notas vão aparecendo. E essas notas que estão na melodia são as notas que existem em cada acorde de tristão sobre cada uma das 4 notas sobre a nota Fá. Não sei se deu para entender. Basicamente, para cada nota do acorde de tristão, eu projetei um outro acorde de tristão e nessa projeção eu subtraí a primeira e a terceira menor. Então ficou assim. E esse acorde de 3 sons eu usei na harmonização. Pensando nisso, bom, eu acho que é isso. O assunto foi meio complexo, espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu também tenha me feito claro. É uma preocupação que eu tenho sempre. Alguma dúvida, alguma questão? Importante. Eu tentei sintetizar o máximo do que eu consegui, o assunto é meio complicado. É uma loucura, é uma viagem, mas tudo bem, gente? Obrigado. Aí quem tiver perguntas, dúvidas, angústias, entendeu que compra o livro, né? Eu vou estar aqui. É difícil falar um assunto tão complexo em tão pouco tempo, mas eu tentei. Espero que tenha sido claro, não tenha falado grego aqui. É isso, gente. Obrigado. Aplausos para a Clarice.